queridos alunos, bem-vindos mais uma vez para a parte 2 da nossa aula aí sobre o gênero textual, o quê? Conto, exatamente, a galerinha esperta aí do 6º ano, que eu sei que já assistiram a nossa primeira aula, não assistiu? Meu Deus, que tristeza, mas não fica assim não, o link está bem aqui, vocês podem ir lá, assistem a aula e depois volta para cá, que esta é a parte 2. É a continuação da nossa aula sobre o gênero textual conto. Então, querem aprender mais? Vem comigo! E hoje nós vamos falar sobre os tipos de contos, sobre a estrutura do conto, esse gênero textual assim bem interessante, que há muito tempo faz parte aí da vida de vocês. Há diversos tipos de contos, verdade, porque assim, vai depender muito da temática, do assunto que é abordado, que é explorado ali. Mas eu destaquei alguns para vocês, então vamos lá ver mais um pouco sobre alguns tipos de contos mais relevantes, os que estão mais presentes na vida de vocês. O nosso primeiro tipo de conto é conto realista, exatamente. Então vamos ver um pouco sobre o conto realista. Os que narram situações realistas e não imaginárias. Então, como o nome aí já diz, conto realista. Então, aborda assuntos reais e não assuntos inventados, assuntos imaginários. Então, conto realista também está muito presente aí na nossa vida. Abordam assuntos da atualidade, coisas que aconteceram. Então, foge assim, não vai mais pelo viés assim da imaginação, coisas que são criadas, imaginárias, inventadas. Foca mais aí em algo que é real, algo que aconteceu. Contos populares, creio que esse talvez seja um dos tipos de contos que vocês mais conhecem. Então vamos ver um pouco sobre os contos populares. Contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Contos fantásticos, nosso próximo tipo de conto. Vamos ver um pouco sobre contos fantásticos. São aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Então, como já diz aí, contos fantásticos, algo que já usa muito a imaginação, que foge assim um pouco da realidade, mistura ficção, e assim é algo que os alunos, né, os jovens, as crianças gostam muito, com animais que têm superpoderes, que voam. Então, os contos fantásticos também fazem muito parte aí da vida de vocês e são bem interessantes, porque vai mais para a imaginação, né? E por isso prende muita atenção de vocês, nossos alunos. Contos de terror. Ai, que medo! Quem aí gosta de um conto de terror? Eu particularmente não gosto muito não, porque eu fico com medo. Então vamos ver um pouco agora sobre o conto de terror. Os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Exatamente, o nome já diz, né? Conto de terror. Então tem histórias envolvendo mistério, suspense e terror, e que muitas vezes nos dão realmente medo. Então, os contos de terror estão muito ligados assim com os contos populares também, né? Que às vezes os contos populares também são um pouco de terror. Mas muitas pessoas gostam de contos de terror, gostam dessa questão aí de mistério, de suspense, de sentir aquele friozinho na barriga, aquele medinho. Então, esse é o nosso conto de terror. Contos infantis. Ei, criançada! Muitos contos infantis já fizeram parte da vida de vocês. Vamos ver um pouco sobre contos infantis. Os que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Então, os contos infantis são presentes na vida de vocês e sempre assim querem transmitir uma lição, né? Uma lição de moral, algum ensinamento. Então, algo que venha ajudar vocês a ter certos pensamentos bons, ações boas. Então, os contos infantis têm aí esta característica, né, de narrar histórias em que transmitem aí uma certa lição de moral, além de ter personagens divertidos, histórias bem divertidas também. E o nosso último tipo de conto é
Conto de fadas, que eu sei que as meninas amam conto de fadas, gostam de ler antes de dormir. Então vamos ver um pouco sobre o conto de fadas. Os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas tem um final feliz. Então, conto de fadas, quem aí não conhece a história da Rapunzel, da Cinderela, da Branca de Neve? Então, nós temos tantos contos de fadas que sempre assim tem príncipes e princesas que nem sabem que são realmente princesas, mas depois descobrem, e que tem aqueles príncipes também que sempre são retratados de formas tão belas, e tem algo trágico que acontece, mas aparece o príncipe, salva a princesa, e vivem felizes para sempre, não é assim? E eu sei que vocês gostam também dos contos de fadas, que são muito importantes também, fazem parte aí toda a infância de vocês. E agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do conto. Exatamente. O conto ele tem algumas partes aí bem peculiares, bem características deste gênero. Então nós vamos ver um pouco aí sobre a estrutura. E a primeira parte que nós vamos ver agora é a introdução. Exatamente, vamos ver um pouco sobre o que é a introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagem e enredo. Então, meus caros, a introdução ela tem essa capacidade, essa obrigação até de te situar em relação ao tempo, aos personagens, o enredo, aquilo que vai acontecer na história. Então, a introdução, ela tem este poder aí de te transmitir aquilo que vai ser falado. Ah, eu já sei que este conto aqui é sobre isto. Tem esses personagens aqui, este aqui. Então, a introdução é muito importante aí, é uma parte muito importante na estrutura do conto. Desenvolvimento. Vamos ver um pouco sobre desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. Então, o desenvolvimento é uma parte também muito importante. Perceberam aí, né? Que é nessa parte que se desenrolam toda a história dali do conto, né, que fala um pouco sobre o problema que está acontecendo ali, a situação é que é envolvida a história. Então, o desenvolvimento também é uma parte aí muito importante do nosso gênero. Clímax, exatamente, esse nome é interessante, né? Clímax, o que é clímax aí no conto? Quando acontece um momento de maior tensão da história. Então, esta parte aí do conto, o clímax, é uma parte muito importante também, porque é lá que você fica mais assim interessado, fica mais preocupado, meu Deus, mas o que vai acontecer? Então é nessa parte que prende assim mais o leitor, ou você que está ouvindo lá a leitura do conto, você fica já querendo saber o que vai acontecer. Viu? Então, o clímax aí é uma parte muito importante aí do conto. Desfecho. Vamos ver o que é o desfecho? Você sabe o que é o desfecho? Vamos ver um pouco sobre o desfecho. Encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Então, meus caros, o desfecho é o final, a conclusão, sabe, daquela situação que foi desenvolvida e que teve aquela parte que prendeu muito a tua atenção, que é o clímax, aí vem um desfecho e dá o final aí do conto, a solução aí, ali do que aconteceu. Então, o desfecho é uma das partes também bem importante aí do nosso gênero conto. Tudo certo até aqui? Eu creio que sim. Então, vimos um pouco aí sobre os tipos de conto, sobre a estrutura do conto, e aqui nós vamos finalizar nossa aula. Exatamente. Por quê, prof? Porque nós temos a parte 3. Onde o que vai acontecer, prof? Na parte 3, nós teremos um conto, farei a leitura de um conto para vocês, e depois do conto nós temos uma atividade. Exatamente. Então, meus caros, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Deixa um like no nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, combinado? Muito obrigado por tudo e até a nossa próxima aula.